Bom momento aos espectadores e espectadoras da Vida e a Bola. Vou contar para vocês quais as lições eu tiro deste Flamengo e Bayern, né? Vou falar de Flamengo um pouquinho. Sei que tem muita gente esperando que eu fale de Flamengo. Aos demais que me acompanham aqui, que não torcem para o Flamengo, aqui tem um pouco de uma análise que talvez seja mais ampla. E eu acho que talvez vocês consigam ver sem ferir aí a paixão de vocês e, enfim, né? O sentimento que vocês têm como rivais do Flamengo. Mas eu vou falar de Flamengo. Foi o único jogo que eu assisti por inteiro, tá? Das oitavas até agora, né? Do meu time. Foi no bar, foi tomando uma cerveja, né? Na tela da televisão, a alguns metros de distância. Na posição de torcedor, né? Genuinamente de torcedor, claro, sem um rigor analítico que eu tento prezar quando eu vejo o jogo normalmente, em casa e tal. Mas deu para entender bastante coisa do que a gente viu, né? Acho que os recados estão claros e aí eu tirei algumas lições. E a primeira é que eu acho que a gente tem sempre que ter em mente que um jogo não é e nem deve ser definidor de nada, né? Cada jogo é um jogo. E aí, um jogo pode ser um pequeno retrato de uma realidade, né? E esse jogo foi, então, contou um pouco de um importante capítulo da realidade global do jogo, né? A coisa de como joga os times brasileiros, de como jogam os times sul-americanos, de como jogam os times europeus, do que esse campeonato mundial está fazendo, está falando. Ok. De alguma forma, a vitória do Botafogo contra o PSG contou uma parte de uma análise geral. O empate do Fluminense contra o Mamelodi também contou uma parte, né? E assim vai. E aí, várias partes são contadas e a gente tenta tirar uma conclusão do todo. E esse todo, inclusive, essa conclusão pode mudar em partes, né? Em breve, né? Vai ter um jogo aí agora, estou gravando antes de Fluminense e Inter. Então, assim, tem outras formas de se contar o jogo e esse vai mudando a cada acontecimento, a cada partida, né? Até porque o futebol é um jogo circunstancial. Acho que essa é a lição 2 que a gente tem aí desse jogo, que é algo já sabido, né? Mas assim, é um jogo de poucos pontos, né? E de muito tempo em disputa, né? 1h30, agora talvez até 1h50, 1h45 no total, às vezes com prorrogação. E aí predomina muito essas teses do C, né? E aí ontem, por exemplo, conversando com os amigos, né? O Flamengo, o primeiro gol do Bayern é um gol contra que o Pulgar sobe. Ele poderia ter tirado aquela bola, poderia ter tirado e ter ido para frente, para trás, né? Teve uma falta, se eu não me engano, no lance anterior, eu achei falta, que o jogador sobe em cima dele, e aí é escanteio, né? O jogo poderia ter sido diferente, né? Se o Luiz Araújo, na hora que ele dá aquele chutão de direita, ou ele não tenta driblar ali naquela hora do último gol. Enfim, se o Flamengo sustenta aqueles famosos minutos iniciais de pressão, né? E os chutes do Bayern não entra, pega na trave, né? O chute do Kane pegou na trave e entrou, poderia ter pegado na trave para fora. Enfim, um monte de si. Né? Bruno Henrique poderia ter feito aquele gol do empate, né? Com o Neuer, ou o chute. E essas circunstâncias, né? São poucas, né? A gente consegue citar algumas circunstâncias que são definidoras do futebol e são menos circunstâncias do que na maioria dos jogos, né? Que tem muito mais ponto, muito mais ataque, né? Então, talvez essa seja o grande barato do futebol. Eu acho que é o que faz o futebol ser o que é, né? Uma circunstância, duas circunstâncias podem mudar por completo a natureza do jogo e aí mudar por completo o que a gente acha do jogo, a análise do jogo, o que a gente acha de um time, o que a gente acha de outro, né? O mental, o físico, o psicológico, o tático, tudo pode mudar às vezes num lance, né? Eu acho que essa é a lição que a gente também tem, que é, enfim, a gente já sabia, né? Eu acho que todos aqui me veem já sabiam dessa lição, mas eu saio com essa lição também, né? Num embate tão grande, né? Como o desafio que o Flamengo teve com o Bayern, uma circunstância poderia ter dado uma melhor sorte para o Flamengo, né? Eu acho que a outra, e essas duas que eu tenho são mais específicas do jogo em si. Eu acho que a terceira lição que eu tiro é esse fetiche do camisa 10, que foi o caso do Arrascaeta ontem, né? E tem muito se falado sobre o Arrascaeta, né? Torcedores, jornalistas, está se debatendo muito o Arrascaeta e o que ele fez ontem, no jogo de ontem, né? Para mim, o Arrascaeta, já falei isso algumas vezes e falo pela primeira vez aqui no canal. Ele, desde 2019, ele é o equivalente ao que o Riquelme, que era um gênio da bola, foi lá no começo do século, né? Para esse continente. Que é o quê? Eu não estou comparando a qualidade de um de outro. Eu acho que o Riquelme é notadamente mais jogador, né? Que
que o Arrascaeta. Inclusive, o Riquelme era de um outro estilo também não estou comparando esses estilos. Eu estou falando da equivalência de você, quando olhava para o Riquelme, a gente sabia que o Riquelme no Boca desfilava de uma tal forma que você sabia, esse cara é o melhor jogador do continente. Tinha alguns jogadores em determinados momentos, determinado ano, determinado time, que enfrentavam, jogaram melhor que eles e tal. Mas o Riquelme ficou durante anos sendo o grande jogador do continente. Eu acho que o Arrascaeta é hoje o jogador mais talentoso do continente desde 2019, pelo menos, desde que ele chegou no Flamengo e vira titular no segundo semestre. Ele é o grande craque de um dos grandes times do continente já desde esse tempo, né? Eu acho que ele é o que o Riquelme foi, então, um balizador da referência técnica, da qualidade de jogar bola, da bola no corpo na América do Sul. E ele é um camisa 10, né? Se não um típico camisa 10, porque acho que essa coisa de típico camisa 10 também é meio fetichizada, como eu falei, né? A gente pode listar aí 10, 15 camisas 10 históricos do futebol e eles tinham jeitos diferentes de jogar, né? Mas ele é um camisa 10. Um camisa 10 talentosíssimo que nunca, por exemplo, teve seu nome cogitado para o Barcelona, como o Riquelme mesmo foi, né? E não deu muito certo. Ou para o Real Madrid, ou para o Bayern de Munique, né? Um camisa 10 que também nunca se firmou numa seleção, que tem seus talentos, mas que não tem um cara como ele, tecnicamente, né? Já pelo menos, desde que o Forlan e o Soares e o Cavani, que eram as referências técnicas, ficaram mais velhos, enfim, se aposentaram, no caso do Forlan. Então, assim, ele teve algumas partidas boas pela seleção uruguaia, inclusive em Copa do Mundo, entrou bem em alguns jogos, porque é isso, né? De vez em quando vai jogar, porque joga muito. Mas ele nunca foi esse camisa 10 uruguaio, né? E a gente viu aí claramente que ele não aguentou o tranco, né? Literalmente, tanto contra o Chelsea quanto o Bayern, e é simples, assim, porque o jogo hoje em dia não passa pelo camisa 10 da forma que se imaginava. O jogo não gira em torno de ter um camisa 10 definidor, seja para fazer gol, seja para dar um passe, seja para pensar o jogo, né? E aí, no caso específico do Arrascaeta, inclusive, de quem já deu para ver, eu sou muito fã, ele sequer aguenta 90 minutos de um jogo comum. Há quanto tempo o Arrascaeta não consegue jogar uma partida inteira, ou 2 ou 3 partidas de 90 minutos, assim, né? Não consegue, ele tem questões físicas ali. Uma fragilidade física, não só de não aguentar o tranco do combate direto, mas de aguentar o jogo, né? A correria do jogo, né? A dinâmica do jogo. Nem no Brasil, quanto mais quanto o europeu. E aí, o jogo hoje em dia não passa pelo camisa 10 da forma que a gente gostaria, que a gente cresceu vendo, ou que, enfim, foram os grandes times foram as referências técnicas. O jogo passa, pelo menos, por exemplo, pela velocidade e a queda ali pelas pontas de um camisa 10 como é o Musiala, jogador do Bayern, que é titular, tá voltando de lesão, entrou ontem no decorrer do jogo, jogando bem, inclusive entrou fazendo uma fumaça. O jogo passa pela cadência, aceleração de um camisa 5, né? O volante ali, que dita o ritmo, como é o Kimmich, né? Dessa geração de meio-campistas do Bayern alemães que fazem com que o jogo acelere ou desacelere ao prazer deles. O Kimmich é um jogadoraço. O jogo passa pela versatilidade de atacar e defender de um camisa 8, né? Aquele volante que sai mais, que aparece mais na área, como é o Goretzka, que fez gol ontem, né? Que chuta bem de fora da área. O jogo passa pelos pontinhos que apertam muito os defensores ali quando não estão com a bola, e quando estão com a bola abre o espaço, né? Que é o caso do Olise, um grande jogador, e do Coman, né? E o jogo passa também pelo perde, pressiona, arma e finaliza de um camisa 9 como o Kane. E essa é a minha quarta lição. Acho que a gente tem um fetiche do camisa 9, e acho que o caso do Pedro ficou bastante claro nessa Copa do Mundo, né? Eu acho que dá pra, e também serve para a seleção brasileira. Muito se fala do camisa 10, a seleção brasileira não tem um camisa 10, e muita gente queria que o Arrascaeta, né? Pô, o Arrascaeta devia ser o camisa 10 da seleção, então. Tem esse fetiche do camisa 9 também, e assim, inegavelmente o Pedro é um dos melhores centroavantes do Brasil, né? Eu acho, em forma, o prime do Pedro melhor que todos que estão no Brasil atual. E o Brasil tem bons centroavantes, eu acho, assim, eu gosto de alguns. Mas ele não tem essa característica que é fundamental para os times que querem dominar o jogo com a bola, né? Que é fazer pressão no defensor a contento, de forma que o defensor rife a bola ou perca a bola e você retome a bola. E o Pedro, é verdade que ele está fisicamente muito abaixo, né? Voltando, se recuperando de uma cirurgia muito grave, e cabe lembrar, o Pedro já não é mais jovenzinho, está numa idade boa até para futebol, só que são 2 cirurgias seríssimas no joelho, um em cada joelho, né? Então, assim,
Será que a gente vai ver um Pedro no prime físico novamente? Torço que sim. Mas isso pesa, inclusive, nessa característica dele de pressionar, que ele, porventura, possa ter em alguns jogos, que ele não está conseguindo ter. O fato é, o Pedro entrou contra o Chelsea e mal foi notado, não conseguiu fazer uma jogada relevante. E o Pedro sequer foi a campo contra o Bayern de Munique. Assim, é claro que a opção de um treinador, né, e o Filipe Luís mostra que é um treinador com muito potencial, acho que está bastante claro isso, mas ele também comete seus erros de análise, principalmente nas substituições. Poderia ter colocado o Pedro, tentado outro tipo de jogo ontem, e essa análise aqui, por exemplo, de repente não estaria acontecendo dessa forma. Mas o fato é que a escolha do Filipe Luís não é à toa, né? E eu acho que isso também dá fim a essa pataquada ainda na lição 4, mas continuando, né? Acho que dá fim a essa pataquada de que achar que o Pedro é um jogador do mesmo nível que outros atacantes do futebol mundial. E o caso do Kane ontem foi, né? Enfim. O torcedor ele pode achar o que ele quiser, né? O torcedor, a gente está aqui brincando, eu sou um torcedor também, eu posso achar que o Obina é melhor que o Eto'o, e tudo bem. Mas, assim, eu vi muita gente boa ou que pretensamente quer ser levada a sério na imprensa, né? No jornalismo esportivo, não só gente bobinha, gente que acha que faz boas análises ou tenta fazer, e que realmente equiparou o Pedro ao Kane, né? E aí, gente, francamente, são pessoas que ou não veem os jogos que o Kane faz, principalmente no Bayern e no Tottenham, né? Mas na seleção também, não vê os jogos do time europeu, isso para um jornalista é grave, ou só querem viralizar nas redes, isso para o jornalista também é grave, mas aí é mais do contexto mesmo, enfim, ou ambos, né? Pode ser ambos também. E aí, acho que tanto o Pedro quanto o Arrascaeta são dois dos melhores jogadores do continente, né? Acho que hoje, se você tivesse dinheiro para montar um time, você provavelmente contrataria Arrascaeta e Pedro para serem titulares do seu time ali no jogo do super trunfo, né? Ali na análise fria ali dos stats, né? Da qualidade técnica em si, né? E ele já vem mostrando há alguns anos isso, né? O Pedro já no Fluminense e o Arrascaeta já no Cruzeiro, mesmo ainda irregular. Só que mostrando que não basta ser acima da média aqui para serem jogadores internacionais e medirem força contra os principais elencos, né? O Bayern é o principal elenco. Seja na seleção, e aí acho que o Pedro, tanto na seleção brasileira e o mesmo Arrascaeta na seleção uruguaia, nunca foram jogadores que são, né, no time. Seja agora nessa novidade aí da Copa do Mundo aí de clubes, que é uma novidade que a gente ainda está tentando entender como é que funciona, né? E isso também não quer dizer que eles não sirvam para a seleção, por exemplo, nunca, né? Você pode eventualmente levar o Pedro para botar em algum jogo específico, de algum momento específico, ou o Arrascaeta para jogar de um momento específico, de uma forma específica, contra um time de uma maneira, enfim, que é específica. Afinal, falei aqui, né, nesse vídeo, o futebol é um jogo de circunstâncias e aí cabe a análise das circunstâncias, né? E, assim, há várias formas de se jogar futebol e de se ganhar. Dá para ganhar com camisa 9 menos móvel, a gente vai ver aí na história recente, vai ter. Dá para ganhar com camisa 10 mais que não aguenta tanto o embate físico, dá. Mas aí a gente tem que considerar, talvez aí a quinta lição, que é o estilo de que o Flamengo tenta, né, que o Filipe Luís tenta impor no Flamengo. É improvável que dê para jogar dessa forma com esses dois jogadores, né? Principalmente num nível que é um nível que o Flamengo não vai jogar sempre, que é contra o Bayern de Munique, né? E aí o Filipe Luís ele já deixou bastante claro, ele falou expressamente sobre isso antes mesmo do jogo, né? Ele tenta fazer no Flamengo o que o Bayern faz em campo, né? Ele tenta emular isso, e ele falou que ele copia alguns treinadores e que um dos treinadores que ele copia o estilo de jogo é o Kompany, que já, segundo o Filipe Luís, eu não acompanhei o Kompany do Burnley, né? Mas o Filipe Luís acompanhou e disse que o Burnley já fazia esse tipo de jogo, um time pequeno da Inglaterra, mas que já tentava, né, dadas as diferenças técnicas do time, já tentava fazer isso no Burnley. Então o Kompany é uma referência para o Filipe Luís, treinador tão novo, tão jovem, uma referência internacional como o Filipe Luís, então estou se espelhando ali. E aí eu não queria, enfim, fazer esse lugar comum, porque eu acho que é um lugar comum, mas o fato é que, considerando o nível
técnico e econômico do Flamengo hoje perante os outros times no Brasil e na América do Sul, e considerando o potencial de visão de jogo, de inteligência de jogo que o Felipe Luiz já demonstrava até como jogador e que tem demonstrado como treinador do Flamengo, a gente não pode perder de vista que o trabalho do Felipe Luiz no Flamengo hoje é muito bom. Eu acho que a gente pode ver um Flamengo e um Felipe Luiz que tiraram lições aí dessa derrota, que foi uma derrota categórica, foi uma derrota assim, não tem um porém para se dizer, tirando as circunstâncias normais de jogo. Bayern venceu, mereceu vencer, fez um 4-2, que fez um 4-2 porque o jogo foi 4-2. E aí eu acho que o Flamengo pode pegar esse jogo e tirar algumas importantes lições, enfim, porque sofreu uma derrota em que um dos principais times do mundo, né, e uma das principais camisas do mundo, da história do mundo, o Bayern está entre os top 5 grandes clubes do mundo, né? Não só de futebol, inclusive, é um clube como um todo. Acho que o Flamengo consegue tirar esse jogo como uma lição para algo que o Flamengo de Felipe Luiz sonha em ser, sonha em fazer em campo. Então, essas são as 5 coisas aí que eu queria comentar do jogo. Acho que foi um bom jogo, acho que o torcedor do Flamengo ficou satisfeito com o que viu de uma maneira geral. Eu tenho alguns outros poréns a fazer, mas por enquanto não farei. Acho que no geral é isso. O torcedor ficou satisfeito. Acho que as pessoas, como críticas analíticas do jogo, acho que também ficaram satisfeitos, porque viram o Flamengo tentar fazer o que sabe fazer. Dava para ter feito de outra forma, mas o Flamengo não quis fazer, o Felipe Luiz não quis fazer, perdeu como o Flamengo. Eu não sei até que ponto isso também é positivo. Acho que você pode ter outras dinâmicas de jogo. O Felipe Luiz tem essas outras dinâmicas, mas que não quis aplicar. Acho que o Felipe Luiz também ajudou a colocá-lo internacionalmente no mercado, né? Acho que o Felipe Luiz mostrou as credenciais e eu acho que em breve o Felipe Luiz não vai durar muito no Flamengo. Mas é isso, espero que tenham gostado. Deixem o like aí no vídeo, sigam, inscrevam-se no canal, sigam a gente no Instagram. Estou lá no TikTok também com alguns cortes, alguns memes, algumas brincadeiras aí nessa nova empreitada que tem falado mais de bola do que vida, mas enfim, a bola é a vida também, então a gente conversa sobre isso também, a gente conversa sobre a vida, afinal de contas, tá bom? Até a próxima.